Olá pessoal da SpaceX, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente hoje vai falar um pouco sobre os movimentos migratórios do mundo, como é que andam os movimentos migratórios a nível global, a nível planetário. Vamos dar uma olhada em alguns números aqui, exatamente para a gente ver qual é a condição desse imigrante, quais foram os países que receberam mais imigrantes, menos, qual é a natureza desses movimentos migratórios, certo? Então vamos lá dar uma olhada nos slides. A primeira informação importante aí é a gente entender que hoje existem cerca de 300 milhões de pessoas vivendo fora do seu país. Tá? Isso significa menos de 4% da população mundial. Então, essa é uma informação importante, por quê? Porque a grande maioria das pessoas vivem nos seus países de origem, respectivamente. Então, é uma minoria a quantidade de gente que vive fora do seu país de origem. Por mais que isso, de repente, esse número, de repente, pareça ser um pouco maior, por conta de questões da mídia e etc., bom, os dados nos mostram que é menos de 4% das pessoas que efetivamente vivem fora do seu país de origem, certo? Bom, esse primeiro mapa que vocês estão vendo aí, ele dá conta dos principais fluxos migratórios no final do século XX e no início do século XXI. Então, essas regiões que estão marcadas de verde são as principais regiões de destino do imigrante, ou seja, as regiões para onde o imigrante normalmente está indo. Enquanto isso, o que está marcado aí de laranja, né, são exatamente as regiões da onde o imigrante sai. Então, o emigrante com E é o sujeito que está saindo e o imigrante com I é o sujeito que está chegando. E nós estamos tratando aqui de migrações internacionais, ou seja, imigrações que envolvem mais de um país. O sujeito saindo de um país de origem e indo para outro que não é da sua nacionalidade. Então, o que vocês podem perceber aqui? Que as principais áreas de atração populacional do mundo vão ser a América anglo-saxônica, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês em números, vai ser a Europa ocidental, tá? Também vou mostrar para vocês daqui a pouco em números, ok? Enquanto que as principais regiões de emigração, ou seja, as principais regiões de dispersão de pessoas vão ser a América Latina, parte da América Latina, parte da África, né? Algumas regiões específicas da África e também o sul e o sudeste asiático, tá certo? Então, essas seriam aí as regiões protagonistas dos movimentos migratórios internacionais. América anglo-saxônica e Europa ocidental, as regiões que mais recebem imigrantes, e parte da América Latina, África, Sul e Sudeste Asiático, as regiões que mais dispersam imigrantes, dispersam pessoas para fora do seu país de origem. Esse gráfico que vocês já estão vendo aí mostra já alguns números dando conta da evolução do número de imigrantes no mundo. Portanto, essa linha azul, que representa o mundo, vai mostrar para vocês aí o quanto, a partir da década de 1990, principalmente, a quantidade de imigrantes foi crescendo. Ela sai de 152 milhões de pessoas e vai para 243 milhões de pessoas, isso em 2015, o que significa que hoje é possível que a gente tenha mais ou menos 100 milhões de imigrantes a mais do que nós tínhamos na década de 1990. Ele também faz aqui a distinção entre as regiões desenvolvidas e as regiões em desenvolvimento. Então ele dá conta do seguinte, olha, nas regiões desenvolvidas houve um acréscimo de cerca de 60 milhões de imigrantes. Já nas regiões em desenvolvimento, um acréscimo de cerca de 30 milhões de imigrantes. Portanto, as regiões desenvolvidas e as regiões em desenvolvimento, em crescimento, são as que polarizam aí os principais destinos
né, dos chamados imigrantes. O sujeito, quando sai de uma região mais pobre para ir para uma região um pouco mais desenvolvida, onde ele supõe, onde ele acredita que vai ter oportunidade de emprego, uma melhor qualidade de vida, as pessoas prioritariamente escolhem as regiões mais desenvolvidas. É por isso que vocês viram no mapa América Anglo-Saxônica e Europa Ocidental em destaque, mas as pessoas também procuram as regiões em desenvolvimento, mais especificamente aí os países emergentes. Tudo bem? Bom, continuando com os nossos números, olha só, as migrações no mundo vão ter, em 2019, ou seja, 2 anos atrás, os seguintes números. Nós vamos ter registrados oficialmente 272 milhões de pessoas vivendo como imigrantes em 2019. 51 milhões de pessoas a mais do que em 2010, né? Como eu disse, algo em torno aí de 3,5%, quase 4% da população. Em 2000, esse número era de 170 milhões de pessoas, ou seja, 100 milhões de pessoas a menos, o que significava cerca de 2,8% da população. Ainda assim, é um número pequeno. Ainda assim, é um número que não é muito significativo a nível global. É claro que, quando a gente for falar de casos específicos, daqui a pouco, vocês vão perceber que a proporção de imigrantes vai fazer um pouco mais de diferença no todo da população de alguns países. Mas a nível global, a gente tem hoje um número relativamente pequeno ainda, né? 3,5%, de 3,5% a 4% da população vivendo como imigrante. Tá bom? 272 milhões de pessoas em 2019, 51 milhões a mais do que em 2010, 3,5% da população, mais um pouquinho em comparação ao que era na década de 2000, 170 milhões, certo? Quais foram então as regiões que mais receberam imigrantes em 2019? A Europa, em termos regionais, é exatamente a região que vai mais receber imigrantes, 82 milhões. A América do Norte, capitaneada principalmente pelos Estados Unidos, vai concentrar 59 milhões de imigrantes, enquanto que Norte da África e Ásia Ocidental, 49 milhões. Então, esse seria o número de imigrantes dessas regiões em 2019, tá certo? Até 2019. O Norte da África e a chamada Ásia Ocidental, na verdade, tem esses números porque funcionam como áreas de transição, né? Como regiões de passagem para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para os países mais desenvolvidos. Não seriam centros de imigração definitiva. Tá certo? Bom, os países que mais receberam imigrantes em 2019 vão ser Estados Unidos, e concentra 19% do total mundial. Se a gente levar em conta que a população estadunidense é de 330 milhões de pessoas, reparem que 51 milhões de imigrantes já perfaz um percentual importante aí, né? Algo em torno aí de 17, 18% da população estadunidense composta por imigrantes. Tá? A Alemanha e a Arábia Saudita comportam 13 milhões de imigrantes, é um número muito alto, principalmente se você pensar que a Alemanha, por exemplo, tem 80 milhões de habitantes, então 13 milhões são de imigrantes. Então é um número também bastante significativo, bastante alto, quase 20%. A Rússia tem 12 milhões, o Reino Unido 10 milhões, é também um número bem significativo. Emirados Árabes Unidos, 9 milhões. Uma coisa importante que vale a pena ressaltar é o seguinte: a Arábia Saudita e Emirados Árabes são países que recebem muitos imigrantes por conta da escassez de mão de obra, seja para setores da construção civil, seja para os setores também de maior qualificação, engenharia e etc. Tá? Então, isso, na verdade, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, além de outros países árabes ali do Oriente Médio, eles recebem muitos imigrantes exatamente para suprir, em boa medida, essa escassez de mão de obra, essa relativa escassez de mão de obra. França, Canadá e Austrália, cada um aí com 8 milhões de imigrantes, e fechando a lista, a Itália com aproximadamente 7 milhões
de imigrantes, a Itália acabou se transformando nos últimos anos um grande portão, né, de entrada dos imigrantes africanos por conta da proximidade geográfica. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente já volta com outros dados e para tratar de outros movimentos migratórios.